Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dando continuidade à nossa série de encontro conforme combinado, já chegando à terceira gravação, hoje vamos falar um pouco mais a respeito de Yeshua, Jesus o Judeu, para afirmar mais ainda a nossa base estrutural para as palestras seguintes. Yeshua, Jesus o Judeu, ele não é filho de José do Egito através de Efraim, como alguns estão dizendo por aí. Mas José, um descendente de Davi, marido de Miriam, nasceu em Belém de Judá, foi criado em Nazaré, conforme diz a Escritura. Ele foi circuncidado no 8º dia do seu nascimento, foi apresentado no templo no 40º dia do seu nascimento e com 12 anos, antes de completar 13, fez o seu batismo, como determina a Torá para todo judeu. Como todo e bom judeu, Yeshua frequentava costumeiramente o templo, a sinagoga, aos sábados, conforme registra o livro de Lucas, capítulo 4, que diz: E então, pela virtude do Espírito, voltou Yeshua para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando um dia em Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, tendo concluído a leitura, encerrou o livro e, tornando a dar o ministro, assentou-se, os olhos de todos da sinagoga estavam fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu estas escrituras aos vossos olhos. Diz a tradução judaica que Yeshua, Jesus, quando tinha 17 anos, perdeu o pai, José, quando este caiu de um telhado que construía para Herodes. E, a partir de então, Yeshua assumiu a responsabilidade da família, composta de aproximadamente 7 ou 8 pessoas, por ser ele o primogênito e ter o ofício do pai. Ao completar 30 anos, a idade de maioridade plena para um judeu, deixou a responsabilidade do lar para dar início ao ministério para o qual havia sido designado por Deus, o Pai, pois assim determina o Pirkei Avot, Ética dos Pais, 5:25. Aos 5 anos, o menino tem a leitura do Taná. Aos 10 anos, aprende sobre a Mishnah, a lei oral. Aos 12, antes dos 13, são confiados os mandamentos, isto é, o Bar Mitzvah. Aos 18 anos, o matrimônio. Aos 20 anos, tem uma profissão. E aos 30 anos, em completo vigor, quer dizer, maioridade plena. Cumprido todos esses requisitos estabelecidos no Pirkei Avot, com exceção do matrimônio, não que o matrimônio maculasse a pessoa de Yeshua, mas a inefável missão não podia ser obstaculada por nenhum compromisso terreno. Yeshua deixou a casa da família sob a responsabilidade do irmão seguinte, mais velho, depois dele, e partiu para o Jordão, o lugar onde João, seu parente, estava batizando. E sendo batizado por João, e depois de 40 dias de jejum e oração no Monte da Tentação, deu início de fato de direito ao seu ministério terreno, a implantação do reino de Deus na terra de Israel. Logo começou a formar discípulos para compartilhar com ele o trabalho do reino e separou 12 para estarem mais próximos dele, que os denominou de Shalechim, que quer dizer apóstolo. E com eles permaneceu 3 anos e meio, 24 horas por dia, ensinando, preparando para dar continuidade
a formação do reino de Deus e administrar futuramente o grupo que se formaria logo depois da sua partida para o Pai, chamados de os Nazarenos, conforme já falei a respeito dele nas palestras anteriores. Yeshua, Jesus o judeu, de fato morreu, de fato ao terceiro dia ressuscitou, passou depois de ressuscitado 40 dias ainda com seus discípulos e finalmente, ao completar os 40 dias, teve a sua ascensão assistida e ratificada por muitos deles para os céus, para sentar-se à direita do Pai, a majestade, na promessa de que um dia voltará. Está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Dia que anelamos acontecer nos dias atuais. São fatos literais que nós, judeus e gentios messiânicos, não abrimos mão e nenhuma dúvida temos a respeito. Rejeitamos qualquer insinuação contrária a estas afirmações e refutamos todos e qualquer ensino que coloque em dúvida a messianidade de Jesus. Jesus, o judeu, como Messias de Israel. Como? Ele é filho de José do Egito, através de Efraim. Ele morreu e não ressuscitou. Ele não é o Messias de Israel, esperamos ainda outro. Ele é romano, foi casado e teve filhos, e esteve na Índia, etc. e etc. Cremos no que diz Lucas, no seu livro, capítulo 1, versículo 31, 32. E eis que teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome de Yeshua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Cremos no que diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Yeshua, e em todos eles havia abundante graça. Em 1997, estive em Israel, em Jerusalém, e visitei, entrei no túmulo vazio de Yeshua, constatei de fato o que diz a respeito da sua ressurreição. Cremos no que diz também o livro de João, capítulo 4, versículo 25 e 26. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias. Quando ele vier, há de nos ensinar todas as coisas. Disse-lhe Yeshua: eu sou, eu que falo contigo. Cremos também no que diz ainda o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra angular, e em nenhum outro, a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Cremos ainda no que diz a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Com estas assertivas, finalizamos a nossa terceira palestra e espero encontrá-los na próxima. Que o Eterno de Israel vos abençoe com saúde física, mental, espiritual, com a paz de Deus e com a paz com Deus, com a prosperidade econômica e com a segurança física, o verdadeiro Shalom. Amém.